and adulation he deserves. It's like unconquered territory. Mary Austin vivia em Garden Lodge há mais de 30 anos, mas nunca soube da existência daquele quarto. Jim Hutton também não. Apesar de ter passado 7 anos com Freddie, nem o seu assistente de confiança, Peter Freestone, fazia ideia de que ele existia. Quando as inspeções arquitetônicas em 2024 revelaram o espaço escondido, a descoberta causou um grande impacto na propriedade de Freddie Mercury. Nesta câmara secreta, Freddie vinha construindo silenciosamente algo que reescreveria todo o seu legado. Se está interessado nos segredos não revelados de Freddie Mercury e nas descobertas surpreendentes em Garden Lodge, não se esqueça de subscrever o nosso canal. Porque hoje vou revelar um dos maiores mistérios da história da música e a incrível verdade que surgiu 33 anos após a sua morte. A história de Garden Lodge começou em 1980, quando Freddie Mercury comprou a propriedade. Esta casa de estilo georgiano em Kensington não era apenas um espaço para viver, mas tornar-se-ia um reflexo da sua alma artística. A casa, localizada no número 1 de Logan Place, era conhecida pela sua inconfundível porta verde. Depois de a comprar, Freddie começou a fazer grandes mudanças para a adaptar ao seu gosto pessoal. Paredes amarelo açafrão, um jardim ao estilo japonês, um camarim com espelhos e, claro, a famosa sala do piano. Mas as reformas de Freddie não se limitaram ao que era visível. Houve alterações que não constavam nas plantas da casa, e o motivo das mesmas só se tornaria claro anos mais tarde. Quando Mary Austin se mudou para Garden Lodge após a morte de Freddie, decidiu preservar tudo exatamente como era. Esta não foi apenas uma decisão emocional, foi o último desejo de Freddie. Antes de morrer, Freddie disse a Mary para não mudar nada na casa, para manter tudo como estava. Mary aceitou este pedido como um dever sagrado. Durante mais de 30 anos, a Garden Lodge foi preservada quase como um museu. Os pertences pessoais de Freddie, os móveis e até os lençóis da sua cama permaneceram exatamente nos seus lugares. Esta obsessão pela preservação foi tal que Mary nunca utilizou algumas divisões, entrando nelas apenas para as limpar. Mas, para além destes esforços de preservação, havia coisas que nem Mary sabia. O mistério foi revelado durante a construção. Em 2023, durante o processo de renovação do seguro do Garden Lodge, a casa necessitou de uma inspeção estrutural detalhada. Sem ter sofrido grandes remodelações em mais de 30 anos, a casa começava a apresentar sinais de desgaste. A seguradora designou uma equipa especializada de arquitetos para determinar o valor total do imóvel. A líder da equipa, a arquiteta Sarah Bentley, era uma profissional experiente, especializada em casas das eras vitoriana e georgiana. Quando Sarah e a sua equipe começaram a medir cada metro quadrado e a elaborar as plantas, repararam numa anomalia intrigante. As medidas do segundo piso não correspondiam às plantas originais. Sarah Bentley explica a situação. Pequenas discrepâncias nas medições são normais nas casas antigas, mas o que notamos no Garden Lodge foi muito mais significativo. Uma área de aproximadamente 3 metros quadrados não deveria existir de acordo com qualquer projeto. Este espaço parecia estar dentro da parede, atrás do quarto de Freddie. Inicialmente, a equipe pensou que poderia ser um erro de construção, mas uma análise detalhada revelou que este espaço tinha sido criado deliberadamente mais tarde. A espessura das paredes, o isolamento acústico e até o sistema de ventilação mostravam que aquela zona tinha sido concebida para ser uma divisão secreta. Quando Mary Austin foi informada sobre a descoberta, o seu choque foi indescritível. Desconhecia tal segredo na casa onde vivia há mais de 30 anos. A sua primeira reação foi a de que os arquitetos deviam estar enganados, mas as medições técnicas e as imagens térmicas confirmaram definitivamente a existência do espaço oculto. Quando Mary partilhou esta descoberta com Peter Freestone e os outros membros dos Queen, o seu espanto foi o mesmo. As palavras de Brian May resumiram a situação. Conheço o Freddie há mais de 30 anos, mas ainda nos consegue surpreender. Ao abrir a porta e fazer as primeiras descobertas, encontrar a entrada para a divisão secreta revelou-se mais desafiante do que o esperado. A divisão fora concebida para ser acessível por trás do grande guarda-roupa do quarto de Freddie. O painel traseiro do guarda-roupa era, na verdade, uma porta secreta, mas tinha sido tão habilmente camuflada que Mary não reparara nela durante 30 anos. O painel tinha o mesmo folheado de madeira e pintura que as outras partes do guarda-roupa. Só com uma inspeção muito cuidadosa era possível ver as linhas extremamente finas ao longo das bordas do painel. O mecanismo oculto era ativado quando um ponto específico do painel era pressionado. Quando Mary abriu o painel, deparou-se com um dos momentos mais chocantes da sua vida. À sua frente estava uma sala com cerca de 2 metros de altura, 3 metros de largura e 2 metros de profundidade.
A sala tinha sido especialmente isolada acusticamente para impedir que qualquer ruído se escapasse. No interior existia um pequeno sistema de ventilação e uma iluminação embutida. Mas o que era realmente surpreendente não era o que estava na sala, mas sim a minúcia com que tudo fora escondido. Quando Freddie criou esta divisão, planeou-a com tanto cuidado que ninguém perceberia nada. Dentro do quarto havia prateleiras feitas à medida nas paredes. Estas prateleiras eram forradas com tecidos macios para guardar objetos em segurança. O chão tinha um tapete especial e, por baixo, um sistema de controle de umidade. Ficou claro que, ao projetar esta divisão, Freddie tomou todas as precauções necessárias para preservar o que ali armazenou durante muitos anos. Até o sistema de iluminação era composto por lâmpadas especiais que filtravam os raios UV. Este detalhe foi pensado para proteger os artigos armazenados dos danos causados pela luz. A coleção impressionante. Dentro da sala. Quando Mary Austin entrou pela primeira vez na sala, o que viu afetou-a profundamente. Nas prateleiras, centenas de artigos pessoais estavam organizados cuidadosamente. Entre os mais marcantes, estavam fotografias e cartas de antes de Freddie se tornar famoso. Fotografias da sua infância em Zanzibar, gravações de momentos íntimos com a sua família e documentos da época em que ainda era conhecido por Farrokh Bulsara. A maior parte deste material era inédito para os fãs e até mesmo para os amigos próximos de Freddie. Outra secção da coleção continha gravações nunca editadas e demos dos primeiros tempos dos Queen. Estas gravações eram documentos valiosos que mostravam a evolução musical da banda. Havia letras de canções escritas à mão por Freddie, partituras e até versões alternativas de canções que ninguém sabia que existiam. Estes materiais eram tesouros inestimáveis para os historiadores da música, especialmente as notas que mostravam os primeiros rascunhos de Bohemian Rhapsody, que continham informações únicas sobre o processo de criação da canção. Mas talvez a secção mais pessoal fosse a que continha a correspondência de Freddie com os seus entes queridos. Cartas do seu período romântico com Mary Austin, bilhetes privados que escreveu a Jim Hutton e até cartas à sua família que nunca foram enviadas. Estas correspondências abriram uma janela única para o mundo emocional de Freddie. Nas cartas, revelou-se a existência de uma pessoa sensível, ponderada e profunda por detrás da sua imagem pública. Estas correspondências também nos ajudaram a compreender a dor que os seus entes queridos sentiram após a morte de Freddie. Por que razão este quarto foi mantido em segredo? Depois de a existência do quarto secreto ter vindo ao de cima, a maior questão era por que razão tinha sido tão meticulosamente escondido. Alguns pormenores de que Peter Freestone se lembrava ajudaram a responder a esta questão. Segundo Peter, Freddie tornara-se muito mais reservado e introspectivo, especialmente no final dos anos 80. A atenção constante e a perseguição dos mídia que acompanhavam a sua fama começaram a incomodá-lo. Freddie não queria que o seu mundo particular fosse partilhado com o mundo exterior de forma alguma. Este quarto secreto era um espaço sagrado criado para guardar os seus tesouros mais pessoais. A análise de Brian May acrescentou uma dimensão mais profunda à questão. Segundo Brian, Freddie sempre gostou de ter o controle. Ele queria manter a sua imagem, a sua música e a sua vida privada completamente sob o seu controle. Este quarto secreto era uma forma de ele manter esse controle mesmo após a sua morte. Talvez Freddie soubesse que estes itens seriam descobertos um dia e mudariam a percepção que as pessoas tinham dele, mas queria determinar ele próprio o momento e a forma dessa descoberta. Mary Austin ofereceu uma perspectiva diferente sobre o assunto. Segundo Mary, Freddie tinha criado aquele quarto apenas para si. Os objetos que ali guardava eram para ele uma fonte de apoio emocional. Em momentos difíceis, podia entrar naquela divisão e conectar-se com o passado, recordar-se, principalmente nas fases finais da doença. Aquele quarto pode ter lhe proporcionado grande conforto. O pormenor que corroborava a teoria de Mary era que a divisão ficava muito perto do quarto de Freddie. Mesmo quando Freddie estava fisicamente fraco, conseguia aceder a esta divisão com facilidade. O valor e a importância da coleção. Quando os especialistas examinaram a coleção encontrada na sala secreta, descobriram que o seu valor era enorme, tanto financeiro como histórico. Os especialistas da leiloeira Sotheby's estimaram que o valor total da coleção poderia ultrapassar os 10 milhões de libras. De acordo com esta avaliação, só as gravações inéditas dos Queen valiam 5 milhões de libras. Os rascunhos de Bohemian Rhapsody, escritos à mão por Freddie Mercury, foram avaliados em cerca de 3 milhões de libras. Mas o verdadeiro valor da coleção ia para além do seu valor financeiro. De acordo com a avaliação do historiador musical Dr. Mark Blake, esta coleção poderá mudar fundamentalmente o que sabemos sobre Freddie Mercury e os Queen.
Sobretudo, as gravações do início da carreira da banda continham informações cruciais para a compreensão da evolução musical dos Queen. Blake comentou: "Esta descoberta é como encontrar gravações desconhecidas dos Beatles. É uma descoberta que pode mudar o rumo da história da música." Jackie Gunn, especialista em Freddie Mercury, focou-se na dimensão pessoal da coleção. Segundo Gunn, as cartas pessoais e as fotografias encontradas ajudar-nos-iam a compreender a verdadeira personalidade por detrás da imagem pública de Freddie. O Freddie sempre teve uma imagem muito carismática e forte, mas esta coleção mostra que era uma pessoa sensível e ponderada, com emoções profundas, disse Gunn. Esta descoberta provou que Freddie não era apenas uma estrela de rock, mas também um artista com emoções complexas. A difícil decisão de Mary Austin. Após a descoberta do quarto secreto, Mary Austin viu-se confrontada com uma situação muito difícil. Freddie tinha lhe dito para não mexer na casa, mas esta nova descoberta mudou completamente a situação. Mary passou meses a pensar no que fazer com aquela coleção. Por um lado, ela queria respeitar o desejo de privacidade de Freddie, mas, por outro, não podia ignorar a valiosa contribuição material para a história da música. Em reuniões com os restantes membros dos Queen, Brian May e Roger Taylor, surgiram opiniões divergentes. Brian May achava que a coleção deveria ser partilhada gradualmente com o público. Segundo Brian, se Freddie quisesse manter estes materiais em completo segredo, tê-los-ia destruído. Guardá-los demonstrava que desejava partilhá-los um dia. Roger Taylor adotou uma abordagem mais cautelosa. Roger defendeu que o desejo de privacidade de Freddie deveria ser primordial. Por fim, Mary Austin tomou uma decisão que equilibraria o desejo de privacidade de Freddie e a responsabilidade histórica. Toda a coleção não seria leiloada. Em vez disso, os artigos mais pessoais permaneceriam na coleção privada de Mary, enquanto os de importância histórica seriam doados a museus. Para o material musical seria criado um arquivo especial, acessível apenas a historiadores e investigadores da música. Esta decisão respeitou a memória de Freddie e garantiu que este valioso material fosse transmitido às gerações futuras. Reações dos membros dos Queen. Brian May disse no seu comunicado sobre a descoberta da sala secreta: "Freddie voltou a surpreender-nos. Mesmo 30 anos após a sua morte, ainda consegue preparar-nos surpresas. Esta descoberta demonstra mais uma vez o quão profundo artista ele era." Brian ficou particularmente impressionado com a existência de materiais musicais nunca lançados. Entre estas gravações estavam trabalhos experimentais desconhecidos da banda e materiais dos projetos a solo de Freddie. Roger Taylor teve uma abordagem mais emocional em relação à descoberta. Roger disse: "Esta coleção recorda-nos o quão cuidadoso e atencioso o Freddie era. Ele preservou não só a sua música, mas também as suas memórias para o futuro." O que mais impactou Roger foram as correspondências pessoais de Freddie com os membros da banda. Nestas cartas, o amor e o respeito de Freddie pelos seus amigos eram muito claros. Embora John Deacon tenha optado por não comentar o assunto, a mensagem que transmitiu através de Mary Austin foi bastante significativa. Segundo John, esta descoberta era a prova de que Freddie ainda estava entre eles. Ele enviou a mensagem: "O espírito de Freddie ainda vive em Garden Lodge e continua a guiar-nos." Esta declaração refletia também o processo emocional pelo qual a banda passou após a morte de Freddie. As peças mais valiosas da coleção. Após análise de especialistas, foi compilada uma lista das peças mais valiosas da coleção. O primeiro lugar foi para uma versão alternativa desconhecida de Bohemian Rhapsody. Esta versão era bastante diferente da original e mostrava o processo criativo de Freddie. O segundo lugar foi para gravações de demonstração de músicas de um álbum nunca lançado dos Queen. Estas gravações foram cruciais para compreender como a identidade musical da banda foi moldada. Em terceiro lugar, ficou uma carta que Freddie escreveu ao seu pai, Bummy Bull Sarah, mas nunca enviou. Esta carta foi um documento único para compreender a complexa relação de Freddie com a sua família e a sua busca pela identidade. Na carta, Freddie pediu desculpa ao pai e expressou o seu esforço para o compreender. Esta carta mostrou o quanto Freddie valorizava os laços familiares, ao contrário da sua imagem pública. O quarto lugar foi para a sua correspondência particular com David Bowie. Estas cartas revelaram a amizade e a interação artística entre duas lendas da música. Em particular, os detalhes sobre o processo de criação de Under Pressure contribuiriam significativamente para a história da música. O quinto lugar foi para as gravações do diário pessoal de Freddie, feitas com a sua própria voz. Nestas gravações, Freddie partilhou excertos do seu cotidiano, seus pensamentos e emoções. O processo de criação do museu e do arquivo. Após a decisão de Mary Austin, foi lançado um projeto abrangente para preservar e exibir adequadamente a coleção. Uma equipe de especialistas em museus, arquivistas e conservadores foi formada para este projeto.
A equipa foi liderada pela doutora Helen Warner, do Museu Britânico. A Dra. Warner era especialista na preservação de arquivos musicais. A equipa começou por criar um catálogo detalhado de todos os materiais da coleção. O processo de catalogação demorou 6 meses completos. Foram criados ficheiros especiais para cada peça e feitas cópias digitais. Foram tomadas medidas especiais de preservação, especialmente para os materiais em papel. As notas manuscritas de Freddie foram transferidas para papel isento de ácidos e armazenadas sob condições ambientais controladas. As gravações áudio foram transferidas para os formatos digitais mais avançados, e as cassetes originais foram mantidas em caixas de arquivos seguras. O Dr. Warner disse sobre o processo: "Esta coleção é um projeto muito especial do ponto de vista museológico, porque precisamos de preservar não só materiais históricos, mas também artigos com grande valor pessoal e emocional. Ao manusear cada peça, devemos observar tanto os padrões científicos como o respeito pela memória de Freddie Mercury." Esta abordagem garantiu que a coleção fosse adequada tanto para pesquisas acadêmicas como para visitas de fãs. O futuro de Garden Lodge. Após a descoberta do quarto secreto, o Estatuto de Garden Lodge também mudou. A Comissão do Patrimônio Inglês, English Heritage Commission, classificou oficialmente a casa como uma estrutura de significado histórico. Este estatuto proporcionou garantias adicionais para a preservação da casa. Após esta descoberta, Mary Austin esclareceu também as suas hesitações em vender a casa. Garden Lodge deixou de ser apenas uma casa e passou a ser uma parte importante da história da música. De acordo com os planos de Mary Austin, a casa seria utilizada como museu parcial no futuro. A sala secreta seria transformada num espaço de exposição especial. Os visitantes podiam ver a coleção mais pessoal de Freddie no seu ambiente original. Este plano manteria viva a memória de Freddie e ofereceria aos amantes da música uma experiência única. Mas Mary afirmou também que a casa nunca se tornaria um espaço completamente público. Garden Lodge continuaria a ser a casa de Freddie e essa identidade seria preservada. Descobertas tecnológicas e arquivamento digital. O processo de arquivamento digital da coleção na sala secreta representou também um grande desafio tecnológico. As gravações antigas em cassete e discos de vinil, em particular, exigiam equipamento especial. O Dr. James Mitchell, especialista em tecnologia sonora da Universidade de Londres, foi encarregue deste processo. A equipe do Dr. Mitchell utilizou as tecnologias mais avançadas para transferir as gravações pessoais de Freddie para o formato digital sem comprometer a qualidade do som. Durante este processo, sons e conversas até então despercebidos foram descobertos em algumas gravações. De acordo com a declaração do Dr. Mitchell, algumas das gravações continham conversas de Freddie fora do estúdio e excertos do seu cotidiano. Estas gravações são muito valiosas para a compreensão do processo criativo de Freddie. Podemos observar especialmente o seu processo de pensamento durante a fase de composição, disse Mitchell. Uma das descobertas mais interessantes foi uma gravação contendo comentários de Freddie enquanto compunha Love of My Life. Nesta gravação, Freddie explica o significado especial da música a Mary Austin e avalia o lugar desta relação na sua vida. O processo de restauro digital demorou 6 meses e foi realizada uma análise de frequência em cada gravação. Durante esta análise, foi descoberta a presença de mensagens e códigos ocultos em algumas gravações. Marcas e códigos especiais que Freddie utilizava em algumas notas pessoais mostravam a sua estrutura de pensamento organizada. Foram chamados especialistas em linguística para decifrar estes códigos e os resultados surpreenderam a todos. Freddie tinha utilizado símbolos religiosos zoroastrianos em algumas notas pessoais e registrado o seu estado emocional através desses símbolos. Reações do mundo da música internacional. A descoberta da sala secreta causou um enorme impacto, não só em Inglaterra, mas em todo o mundo. A revista Rolling Stone descreveu a descoberta como a mais importante descoberta arqueológica da história da música. O historiador musical norte-americano Dr. Robert Christgau afirmou que esta descoberta teria um impacto semelhante ao da antologia dos Beatles. Segundo Christgau, estes materiais permitiriam reavaliar o legado musical dos Queen. O crítico musical francês Philippe Manœuvre, ao focar-se na dimensão emocional da descoberta, afirmou: Freddie, ao criar esta coleção, demonstra a sua confiança nas gerações futuras. Ele sabia que a sua música sobreviveria à sua morte. Luca Garavaglia, da revista de música italiana Rockall, enfatizou a importância dos materiais pessoais na coleção. Segundo Garavaglia, estes documentos comprovam que Freddie não era apenas um músico, mas também um intelectual com pensamentos profundos.
Hiroshi Takahashi, especialista em Queen do Japão, examinou as referências à arte japonesa na coleção. Takahashi descobriu que o interesse de Freddie pela cultura japonesa não tinha apenas dimensões estéticas, mas também filosóficas. As notas encontradas na sala secreta continham provas de que Freddie tinha estudado budismo zen e poesia japonesa. Esta descoberta explicou as influências da filosofia oriental em canções de Freddie como The Prophet's Song, que incentivava a organização comunitária. A descoberta da sala secreta também mobilizou os fãs dos Queen em todo o mundo. O Fã-Clube Internacional dos Queen criou um fundo especial para a preservação da coleção. Este fundo arrecadou 2 milhões de libras em apenas alguns meses. Esta organização feita por fãs demonstrou a sua dedicação ao legado de Freddie. Graças ao fundo, cópias digitais da coleção puderam ser expostas em museus de todo o mundo. Carlos Rodrigues, um fã dos Queen do Brasil, liderou esta organização. Rodrigues disse: "O Freddie tocou a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Agora é a nossa vez de lhe tocar." Sob a liderança de Rodrigues, os fãs criaram ficheiros especiais para cada item da coleção. Estes ficheiros detalhavam a história de cada item e o seu lugar na vida de Freddie. Este trabalho tornou-se também um recurso valioso para a investigação acadêmica. A arquivista musical alemã Petra Schumann enfatizou o valor científico da organização de fãs. Segundo Schumann, a memória coletiva dos fãs desempenhava um papel complementar à investigação acadêmica. Os fãs, por vezes, sabemos melhor os detalhes da vida de Freddie do que os especialistas. Esta memória coletiva é muito importante para estabelecer a verdade histórica, disse ela. A exposição da coleção em museus, como o Victoria and Albert Museum, ganhou o direito de organizar a primeira grande exposição de materiais da sala secreta. A exposição intitulada Freddie Mercury, Tesouros Escondidos, inaugurada em 2025, alcançou um número recorde de visitantes. A curadora da exposição, Dra. Sarah Brown, organizou a coleção por temas. A primeira secção focava-se na infância e juventude de Freddie, a segunda no processo criativo da era Queen e a terceira nas suas relações pessoais. A peça mais popular da exposição era a gravação original de uma música inédita de Freddie. Esta canção, intitulada Garden of Dreams, foi uma das composições mais pessoais que escreveu no seu período final. A letra abordava o equilíbrio entre a morte e a vida e refletia a luta de Freddie contra a doença. Os visitantes da exposição podiam ouvir a música com auscultadores especiais e mergulhar mais profundamente no universo emocional de Freddie. O Museu de Arte Moderna de Nova York organizou também uma exposição especial com peças selecionadas da coleção. O diretor de exposições do MoMA, Klaus Peisenbach, focou-se na identidade de Freddie enquanto artista visual. A exposição apresentava capas de álbuns desenhadas pelo próprio Freddie, bem como esboços de figurinos de palco nunca usados. Peisenbach afirmou: Freddie não era apenas um músico. Era também um artista visual muito talentoso. O início da investigação acadêmica. A descoberta da coleção levou ao lançamento de novos programas de investigação sobre o Queen e Freddie Mercury em universidades de todo o mundo. A Universidade de Oxford criou uma cátedra de investigação especial dedicada a Freddie Mercury. A Dra. Margaret Thompson, nomeada para dirigir esta cátedra, era uma acadêmica especializada em história da música pop. O primeiro projeto de Thompson foi analisar o processo criativo de Freddie, utilizando materiais da coleção. William Foster, da Universidade de Cambridge, analisou o uso da linguagem por Freddie, examinando as cartas da coleção. De acordo com as conclusões de Foster, Freddie utilizava 3 estilos de linguagem diferentes na sua correspondência. Inglês, mais formal com a família. Inglês do dia a dia com os amigos e uma mistura de inglês e gujarati nas suas notas pessoais. Esta abordagem multilingüe mostrou a busca de Freddie pela identidade e a sua ligação com as suas raízes culturais. A Dra. Sarah Weiss, especialista em etnomusicologia da Universidade de Harvard, examinou o material musical da coleção. A análise de Weiss revelou a síntese das tradições musicais indiana, árabe e europeia na música de Freddie. A música de Freddie não é só rock, é também uma fusão única de música de todo o mundo, disse Weiss. Esta análise explicou por que é que a música dos Queen tinha um apelo tão universal. Foram utilizadas inovações tecnológicas e tecnologias revolucionárias de realidade virtual para a apresentação digital da coleção. A empresa de tecnologia londrina Immersive Arts criou uma réplica em tamanho real em realidade virtual da sala secreta. Esta experiência de RV permitiu aos utilizadores explorar a sala secreta como se estivessem realmente lá. Os utilizadores podiam examinar detalhadamente cada item da coleção de Freddie e descobrir as suas histórias.
o especialista em inteligência artificial, Dr. Chen Liu, tentou determinar os traços de personalidade de Freddie analisando a sua caligrafia. O algoritmo desenvolvido por Liu conseguiu mapear os estados emocionais de Freddie, analisando as mudanças na sua escrita. Esta análise mostrou os níveis de criatividade e a intensidade emocional de Freddie em diferentes períodos. Plataformas como a Apple Music e o Spotify começaram a oferecer as gravações inéditas da coleção em playlists especiais. O número de reproduções destas gravações ultrapassou os 100 milhões na semana. A canção Garden of Dreams, em particular, tornou-se viral nas redes sociais e deu origem a uma nova geração de fãs dos Queen. Conclusão: o último segredo de uma lenda. A descoberta do quarto secreto de Freddie Mercury é considerada uma das mais importantes descobertas arqueológicas da história da música. Esta descoberta é de importância crucial, não só para o surgimento de novos materiais, mas também para a compreensão da personalidade complexa de Freddie. O quarto secreto é uma porta de entrada para o seu mundo privado, por detrás de sua imagem pública. Este segredo, revelado 33 anos depois, acrescentou uma nova dimensão à lenda de Freddie Mercury. Não era apenas carisma em palco, mas também um artista com pensamentos e emoções profundas. O seu desejo de preservar o passado demonstrava também a sua fé no futuro. Talvez Freddie soubesse que esta coleção seria descoberta um dia e ajudaria a revelar a sua verdadeira identidade. Esta descoberta mostra-nos que os verdadeiros artistas podem continuar a surpreender-nos mesmo após a morte. O quarto secreto de Freddie Mercury foi o último segredo da sua vida, e a revelação deste segredo fez com que a lenda crescesse ainda mais. O Garden Lodge já não é apenas uma casa, mas um lugar sagrado que alberga um dos tesouros mais valiosos da história da música. E talvez o mais importante seja que o espírito de Freddie Mercury ainda vive lá, à nossa espera e continuando a surpreender-nos.